Para mim é um prazer muito grande esses momentos. Parece assim tão indiferente, tão comum, né? Prazer estar com vocês. Mas lembra como eu estive ontem. Então hoje significa diferente. Para mim, olha, estou bem mesmo. Estão entendendo o que significa essa palavra? Porque muita gente agradece pela vida, mas quando não teve as portas da morte, ela perde um pouquinho o peso da palavra. Está entendendo como que é a situação? Agora, quando você se deparou com a morte, quando você contemplou a bichinha rodando por você, aí quando você fala, estou agradecido pela vida, essa palavra tem um sentido maior. Tá certo? Vocês não imaginam o que significa. Para mim, eu procurei, a cada instante, em outras ocasiões eu já me deparei com situações idênticas, mas a minha preocupação não é pedir a Deus prorrogação da vida. A minha preocupação é pedir a Deus permanência nos caminhos dele. Então, esse é o fator. Nunca me preocupei em falar, Senhor, me dá mais 10 anos, 5 anos, que nem o rei Ezequias, Senhor. Não, mas Senhor, eu quero ter a certeza que eu estou nas suas mãos. Eu quero ter certeza que não tem nada para eu confessar mais. Isso é importante para mim. E, nessa ocasião, nós vamos estudar um assuntozinho de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma direta, e vai ficar bem curtinho. Pelo menos essa é a nossa intenção, tá certo? Mas é um assunto importante também, que a gente não leva em conta. E, infelizmente, muitas vezes a gente tem ouvido algumas coisas de uma forma que parece um tanto distorcida da realidade. E por isso eu me preocupo em falar sobre esse assunto, para abrir a mente das pessoas com relação à situação. As etapas da salvação. Vocês já pararam para considerar sobre as etapas da salvação? Tá certo? Antes, porém, eu devo dizer que, para você que está me assistindo pelas redes sociais, esse grupo faz parte do curso de evangelismo de saúde, que está sendo realizado aqui no Sal da Terra, em Garanhuns, em Pernambuco. Tá certo? E é um prazer muito grande você nos acompanhar pelas redes sociais. Fique à vontade, não esqueça. E até, se não inscreveu ainda no nosso canal, aproveita para se inscrever. Dê um joinha, um like, como alguns preferem, uma curtida. Nos comentários fique à vontade. E compartilhe, para que nós possamos também chegar a muitos outros que sozinhos seria impossível. Ok? Combinado? Vamos continuar o nosso assunto? Em ordem? Muito bom. Então, gente, tem um fator importante. Vou contar uma historiazinha para vocês que pode parecer estranha. Eu não sei se vocês já ouviram alguma coisa parecida com isso. Em uma determinada ocasião, eu ouvi um pastor contar, eu não sei, irmão Manuel, se aconteceu com ele, eu não consegui acompanhar, se aconteceu com ele ou se aconteceu com um amigo dele. Ele relatava de que um jovem chegou feliz para o pastor dizendo que havia passado o dia sem pecar. E o pastor, então, meu jovem, que pena, porque você passou um dia sem precisar de Jesus. Olha a concepção que as pessoas estão tendo. Agora, vamos ver o assunto que nós vamos decorrer e no final vamos ver a conclusão que a gente chega sobre essa questão. A justificativa para o feito, se o pastor estava correto ou se o jovem estava correto. Tá certo? Então vamos dar uma olhadinha. A salvação, ela tem 3 etapas. E a primeira etapa é o que nós chamamos de justificação. Tá certo? A primeira etapa da salvação é a justificação. Se nós entendermos isso aqui, na justificação, o Deus apaga a penalidade, ele isenta, usar a linguagem mais própria, isenta a penalidade do pecado. A partir do momento que você é justificado, a pena do pecado deixa de existir para você. Deu para pegar? Muito bem. Senhor, eu me arrependo que eu fiz isso, me perdoe, eu te aceito como meu Salvador. Você aceitou Jesus, confessou. Agora tem um fator interessante que não pode esquecer. Isso está baseado em um texto da Bíblia Sagrada. Primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. E o que está escrito lá?
Se quiserem abrir, tudo bem. Senão, nós vamos pela cabeça mesmo. Agora, se quiserem ter a Bíblia à disposição, vai ser útil em outra ocasião. Diz assim, a primeira carta de João, capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, aí está a chave do processo da salvação. É o primeiro passo. Vem o arrependimento e a confissão. Primeiro vem o arrependimento, depois a confissão. Você não arrepende, você não confessa de uma coisa que você não arrependeu. Esse é o passo. Então, se confessar, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Essa é a chave. Tá certo? Agora, se você for para Oséias, capítulo 7, verso 19, vai falar que Deus lança nas profundezas do mar. Pega os pecados, lança para o... Agora, só tem um fator interessante que eu tenho percebido. Muitas vezes, nós cometemos o erro, aí depois, não, isso aqui não podia ter feito. Me perdoe, Senhor. Às vezes se arrepende e confessa e até abandona. E Deus perdoa. Mas sabe o que acontece? Deus perdoa, mas às vezes nós não nos perdoamos. Esse é o problema mais sério. Quando nós não nos perdoamos. Aí nós ficamos nos martirizando pelo um pecado que já foi arrependido, já foi confessado, já foi abandonado e já foi perdoado por Deus. Essa é a situação. Mas a preocupação nossa é outra. Embora Deus apaga, Ele perdoa a penalidade do pecado, existe uma coisa que a gente carrega. As consequências do pecado. E agora? Está anotando como que é a história? Agora vamos para a linguagem nossa, do dia a dia. Tá certo? O que acontece no dia a dia. Vamos admitir um caso que eu vi lá na Bahia. Ainda bem que foi bem longe daqui. Um rapaz, amigo, tal, tudo direitinho. Tinha uma amiga também. E resolveram sair. E nessa saída, nesse único encontro, tiveram uma intimidade. E por incrível que pareça, nessa única intimidade, aconteceu o pior. Engravidou a mulher, a menina. Então, se arrependeram, confessaram, abandonaram. Só que tem uma coisa. A penalidade foi perdoada, mas as consequências. E quais são as consequências? Agora ela, como mãe solteira, tem que carregar a criança e ele tem que, durante 18 anos, né, irmã, doutora? 18 anos tem que bancar. Como é que é o nome que a gente dá para essa? Pensão alimentícia. Gente, pensa o seguinte, se você for levar em consideração 20% de um salário mínimo, que hoje estaria em R$300, vezes 18 anos, é um ato muito caro. Mas se estiver fazendo faculdade, teria que ser até 20. Vixe. Aí é pior ainda. Se quer dizer que estiver cursando faculdade, aí vai até 20 e... Até terminar a faculdade. Vocês já pararam para pensar, a penalidade foi perdoada, mas as consequências permaneceram? E agora, tenta imaginar, esse rapaz depois se casa com a outra, porque ele não casou com ela. Agora, como que fica o relacionamento dele com a esposa em relação a um filho com uma terceira, com uma outra? Está notando como tudo complica a situação? Gente, que nós temos que pensar nisso. Tudo que nós fizermos para evitar o pecado é lucro para nós, nessa terra e depois da eternidade. Mas, um pouquinho mais na frente, agora tem o segundo passo, a segunda etapa da salvação. Primeiro foi a justificação, quando Deus apaga, quando Deus perdoa, quando Deus isenta da penalidade. Agora, considerando que as consequências permanecem. Tá certo? A segunda etapa seria a santificação. Tá certo? E esse nós encontramos na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 1. Lá diz assim, pelo menos na minha Bíblia. Vamos ver? Rapidinho, vamos ver quem chega primeiro. Consegue? Bem rapidinho. João, primeira carta de João, capítulo 1, capítulo 2, melhor dizendo, verso 1. Tá certo?
Pronto? Vamos lá? Eu vou ver na minha tradução e vocês conferem com a de vocês para ver se está certo. Fica bom assim? Na minha diz assim: filhinhos, olha que palavra amável, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, nós temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Tá vendo? Então, agora vamos entender uma coisa. Irmãos, agora nós vamos entrar com a experiência do rapaz. Agora nós vamos entrar com a situação. Olha como o quadro é. Qual é o ideal de Deus para nós nesse verso? O que Deus espera de nós? Não pecar. Estas coisas escrevo para que não pequeis. O ideal de Deus é não pecar. O plano de Deus. Agora, eu pergunto, será que Deus ia pedir para nós uma coisa que nós não tivéssemos condições de realizar? O que vocês acham? Deus ia pedir uma coisa impossível para o ser humano? Não, nunca. Então, se Ele pediu, é porque nós temos condições de realizar. Está anotando com a história? Tem condições de viver sem pecado? Tem sim, claro que tem. Agora, eu, Pascoal Matede? Não, é impossível. Mas tem um segredo. Aí entra para Tiago, capítulo 4, verso 7. Vamos lá? Está pertinho aí, né? Tiago, capítulo 4, verso 7. Olha o que nós encontramos aí. As pessoas têm a concepção de que a vida de santificação a santificação é a obra de uma vida toda, e é uma obra da vida toda. Só que eles deixam transparecer que é um cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar. Não é esse o plano de Deus. Pode acontecer isso? Pode até acontecer, mas esse não é o ideal de Deus. O plano de Deus é diferente, é que não pequeis. Está entendendo? Agora, veja só o seguinte. Diz assim, Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então eu pergunto, se você está sujeito a Deus, o inimigo vai te derrubar? Tem como? Não tem. Então, a minha conclusão, a minha experiência, o meu dia a dia, toda vez que eu me distraio no mínimo, o inimigo me pega. Pega. Ele está vigiando, ele está atento a cada momento, a cada passo que nós estamos dando. E quando há um distanciamento mínimo possível, ele aproveita, ele entra ali. Ele não espera eu distanciar, dar um tempo, esperar um pouco mais para ele depois me surpreender, não. Ele pega na hora mesmo. Está anotando com a história? Então, tem condições de ver. Então, qual é o processo da santificação de uma situação dessa? A questão da santificação ser a vida toda consiste no seguinte. O coitado do rapaz, feliz da vida, disse, passei o dia sem pecar. Então, eu não sei avaliar o coração dos outros. Eu acredito nas pessoas. Se ele passou, louvado seja Deus. Eu digo o seguinte, o que tem acontecido é que no final do dia, a gente se ajoelha no pé da cama e fala, Senhor, me perdoe que eu menti para não sei o que lá, fiz não sei o que lá, fiz não sei o que lá. Uma lista negra. Me perdoe, Senhor. Tá certo? E se nós fizéssemos diferente? Passássemos um dia, de acordo com Tiago capítulo 4, verso 7, um dia na comunhão com Deus. E chegar no final do dia, agora nós vamos nos ajoelhar. Senhor, eu te agradeço, o Senhor me ajudou. Entendeu? A ser humilde quando fulano me agrediu, a ser paciente quando fulano... Você entendeu? A ser honesto, a não contar mentira naquela hora. Então, quer dizer, você deixou de usar os préstimos de Jesus? Não, você só não mentiu, você só não pecou, você só foi paciente porque você estava colado com Jesus. Vocês estão notando? Então, não tem esse negócio de que não pecou, então não precisou de Jesus. Ao contrário, porque para não pecar tem que estar grudado em Jesus mesmo. Aí é que é a hora de estar grudado. Dá para acompanhar o raciocínio? Será que eu estou falando coisas que não têm fundamento? Eu costumo usar a linguagem, o Salmo 91 não diz, sobre as suas asas estarei seguro? Eu costumo dizer assim, nós estamos em uma área de proteção do para-raio. Enquanto você estiver embaixo da proteção do para-raio, o raio não lhe atinge. Se você sair, está exposto.
Aí eu costumo usar a seguinte linguagem: se você está, entendeu? Ainda que uma certa distância de Deus, tá certo? Uma certa distância dele, mas está olhando para ele, de costa para o inimigo não te pega. Mas se você estiver colado com Deus, colado de verdade, entendeu? Mas, porém, de costa para Deus, olhando para o lado do inimigo, ele vai te ludibriar. Ele vai te atrair e vai te derrubar. Está notando como é a história? Então, o que nós precisamos ter? Nós precisamos de aprender que precisamos ter uma intimidade constante com Deus. Nós temos que estar direto. É vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está preparado, mas a carne é fraca. Está notando como que é a história? Então, essa é a situação. Então, o que nós entendemos? Na justificação, apaga a penalidade do pecado. Na santificação, ele neutraliza a influência do pecado na sua vida. Enquanto você está com o pecado, ele deixa de ter a influência. Tá certo? Esse é o fator importante. E agora nós chegamos ao último passo, que é a glorificação. Tá certo? A glorificação, ela vai se consolidar na vinda do Senhor Jesus. Mas a qualquer momento, você já pode receber, como diz o título, tá certo? Nessa terra, assim que a pessoa repousar, ele já tem o título de direito, ele só não está usufruindo ainda. Agora, nós vamos para a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, para a gente fechar, no capítulo 15, tá certo? Esse capítulo é muito bonito, é o maior capítulo da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, mas tem um sentido muito grande para a gente. Ali no verso 42, ele diz assim, é muito bonito, tá certo? Amém? Aqui diz assim, 42, assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se um corpo em corrupção, ressuscita-se em incorrupção. Olha bem, aqui nós temos que admitir uma coisa, você está no processo da santificação, você está vivendo no mundo de pecado, mas sem participar do pecado. Você está no mundo corrompido, no mundo de corrupção. A sua tendência é o pecado, mas isso não justifica, nem abona e nem autoriza a você cometer o pecado. Está entendendo? Então, semeia-se, quando desce a sepultura, é em corrupção, mas ressuscita-se em incorrupção. Quando você ressuscitar, aí você já não vai ter essa inclinação, essa tendência para a corrupção. Tá certo? Aí depois ele prossegue na seguinte palavra, 43, semeia-se em ignomia, ignomia é vergonha, ressuscita-se em glória. Tá certo? É criticado, é ridicularizado, é bajulado, é tudo que você pensar que não presta, é esse crentezinho ali. Esse santãozinho aí que quer sair mais que os outros, quer dizer que não, gente, eu quero dizer que todos podem ser como Deus pede e que eu estou lutando para isso e vocês podem também. Aqui não é uma competição que um tem que ganhar e o outro tem que perder. Ao contrário, um pode pegar na mão do outro e falar, vamos ganhar junto. Está notando? Essa é a vantagem dessa corrida. Então, desce a sepultura em vergonha, em escárnio, em tudo que não presta. Ressuscita-se em glória. Aí o povo, é uma pena que eu não estou junto com ele agora. É uma pena que eu não dei crédito quando deveria. Depois ele prossegue dizendo, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em vigor. Tenta imaginar, a gente querendo ou não, os anos vai chegando. E o que a gente fazia antes, a gente já não consegue fazer na velocidade, na precisão, com tanta facilidade. Mas se foi semeado com a perna só, se foi com o braço só, se foi cego de um olho, do jeito que foi, não interessa. Em vergonha, vai ressuscitar em glória, tá certo? Em fraqueza, digo, vai ressuscitar em glória. Depois ele prossegue o seguinte, em vigor, né? Ou seja, melhor. Depois no 44, semeia-se um corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Aí o povo vai falar assim, muita gente diz assim, tá vendo como que é? Então é espiritual, não é carne. É o que alguns vão dizer. Não é isso.
Aí nós vamos para Tiago capítulo 5, verso 19 até o 23, tá certo? Aonde vai falar sobre as obras da carne. As obras da carne são tendência para o mal. Os frutos do Espírito são as qualidades que preenchem o caráter de Jesus. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Ou domínio próprio, como quiserem. Está notando como que é a diferença? Então, quando aqui ele desce, que ele está dizendo, semeia-se um corpo natural, um corpo em alguns lugares que diz carnal, tá certo? É porque ele é tendente para o mal. Mas não quer dizer que ele está praticando o mal. Ele pode sentir vontade, mas não faz. Ele luta. O apóstolo Paulo diz, esmurro o meu corpo, reduzo a servidão, para que tendo pregado a outros, para que tendo ensinado a outros, para que tendo evangelizado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Está notando como é a história? Então, é duro, mas é preciso e é bom. É melhor você se sacrificar para uma coisa. Para o mundo, você vai ser quadrado, vai ser tudo que não presta, mas o problema é deles. O importante é que você tenha uma consciência limpa, você está feliz. Tem aqueles que vão te reconhecer. E a corte celeste, o universo está olhando para a gente. E estão torcendo para a gente. Pascoal, vai, firme, Pascoal. Não cai não, Pascoal. Eles ficam esfregando a mão, olhando, vibrando pela nossa vitória. E nós vamos decepcioná-lo? O povo que está assistindo a Copa, aí como que fica lá na televisão? Eu tinha uma tia, quando eu assistia o futebol, ela falava que ela era vascaína, os pés, ela sentava no sofá, ela ficava parece que ela que estava chutando a bola, vibrando. Está notando? Os anjos estão vibrando por nós. E é onde nós vamos ficar nessa situação. Eu espero que essa reflexão deve ter nos levado a pensar, gente, aproveitar o tempo, aproveitar a oportunidade, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Tá certo? E sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, ele fugirá de vós. Não vamos fazer experiência para ver até onde a gente consegue chegar perto do pecado sem cair. Não existe esse limite. Quando você abre a mente para isso, o inimigo fala, já ganhei, já derrubei. Estão notando? Então, é distância. Ele é inimigo, ele não é digno de confiança. Não pode chegar perto. Porque um inimigo, se você tem aí na rua, ele está lá, você passa por ali. Ele está lá, você volta, você corta caminho. Mas esse maldito desse inimigo, você não sabe onde ele está. Se ele está atrás, se ele está do lado, está na frente, está no meio, onde que está? Não é pior? Como você vai se defender de uma pessoa que você não vê? Só tem um jeito, é com Deus. E que Deus me conceda a bênção de permanecer firme nesse propósito, com o ideal de sujeitar a Deus e resistir o diabo. No dia da vinda do Senhor, então, ouvi as boas-vindas. Bem-estar, servo bom e fiel. Sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Eu espero que vocês tenham entendido e que seja para a glória do nome de Deus e para o bem de cada um de vocês esse ensinamento. Amém? Amém. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês e um bom descanso. Amém. Vamos orar. Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor, por esse encontro, por essa reflexão, por esse ensinamento. Nos dê a graça de viver essa mensagem, Senhor. Amém. E no dia da tua vinda, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, poder nos alegrar com Ele. E vivermos eternamente. Amém. Que cada um dos nossos irmãos aqui presente, ao voltar agora ao seu repouso, que possa estar guardado pelos teus anjos. Amém. E amanhã disposto para as atividades. Amém. Nos dê uma boa noite, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E uma boa noite por você que esteve conosco. Até a próxima semana, quando teremos então mais um vídeo. Para mim é um prazer muito grande esses momentos. Parece assim tão indiferente, tão comum, né? Prazer estar com vocês. Mas lembra como eu estive ontem. Então hoje significa diferente. Para mim, olha, estou bem mesmo. Estão entendendo o que significa essa palavra? Porque muita gente agradece pela vida, mas quando não teve as portas da morte.
ela perde um pouquinho o peso da palavra. Está entendendo como que é a situação? Agora, quando você se deparou com a morte, quando você contemplou a bichinha rodando por você, aí quando você fala, estou agradecido pela vida, essa palavra tem um sentido maior. Tá certo? Vocês não imaginam o que significa. Para mim, eu procurei, a cada instante, em outras ocasiões eu já me deparei com situações idênticas, mas a minha preocupação não é pedir a Deus prorrogação da vida. A minha preocupação é pedir a Deus permanência nos caminhos dele. Então, esse é o fator. Nunca me preocupei em falar, Senhor, me dá mais 10 anos, 5 anos, que nem o rei Ezequias, Senhor. Não, mas Senhor, eu quero ter a certeza que eu estou nas suas mãos. Eu quero ter certeza que não tem nada para eu confessar mais. Isso é importante para mim. E, nessa ocasião, nós vamos estudar um assuntozinho de uma forma clara, de uma forma objetiva, de uma forma direta, e vai ficar bem curtinho. Pelo menos essa é a nossa intenção. Tá certo? Mas é um assunto importante também, que a gente não leva em conta. E, infelizmente, muitas vezes a gente tem ouvido algumas coisas de uma forma que parece um tanto distorcida da realidade. E por isso eu me preocupo em falar sobre esse assunto, para abrir a mente das pessoas com relação à situação. As etapas da salvação. Vocês já pararam para considerar sobre as etapas da salvação? Tá certo? Antes, porém, eu devo dizer que, para você que está me assistindo pelas redes sociais, esse grupo faz parte do curso de evangelismo de saúde que está sendo realizado aqui no Sal da Terra, em Garanhuns, em Pernambuco. Tá certo? E é um prazer muito grande você nos acompanhar pelas redes sociais. Fique à vontade, não esqueça. E até, se não inscreveu ainda no nosso canal, aproveita para se inscrever. Dê um joinha, um like, como alguns preferem, uma curtida. Nos comentários fique à vontade. E compartilhe, para que nós possamos também chegar a muitos outros que sozinhos seria impossível. Ok? Combinado? Vamos continuar o nosso assunto? Em ordem? Muito bom. Então, gente, tem um fator importante. Vou contar uma historiazinha para vocês que pode parecer estranha. Eu não sei se vocês já ouviram alguma coisa parecida com isso. Em uma determinada ocasião, eu ouvi um pastor contar, eu não sei, irmão Manuel, se aconteceu com ele, eu não consegui acompanhar, se aconteceu com ele ou se aconteceu com um amigo dele. Ele relatava de que um jovem chegou feliz para o pastor dizendo que havia passado o dia sem pecar. E o pastor, então, meu jovem, que pena, porque você passou um dia sem precisar de Jesus. Olha a concepção que as pessoas estão tendo. Agora, vamos ver o assunto que nós vamos decorrer e no final vamos ver a conclusão que a gente chega sobre essa questão. A justificativa para o feito, se o pastor estava correto ou se o jovem estava correto. Tá certo? Então vamos dar uma olhadinha. A salvação, ela tem 3 etapas. E a primeira etapa é o que nós chamamos de justificação. Tá certo? A primeira etapa da salvação é a justificação. Se nós entendermos isso aqui, na justificação, o Deus apaga a penalidade, ele isenta, usar a linguagem mais própria, isenta a penalidade do pecado. A partir do momento que você é justificado, a pena do pecado deixa de existir para você. Deu para pegar? Muito bem. Senhor, eu me arrependo que eu fiz isso, me perdoe, eu te aceito como meu Salvador. Você aceitou Jesus, confessou. Agora tem um fator interessante que não pode esquecer. Isso está baseado em um texto da Bíblia Sagrada.